aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área trazendo aí as informações e notícias da preparação do São Paulo para enfrentar, para receber o Galo, né, o Atlético Mineiro, domingo às 4 horas da tarde no estádio do Morumbi. Gente, antes da gente falar um pouco aí do time provável, das notícias aí, escalações e principalmente desfalques, né? Eu vi uma informação aqui que me deixou bastante pensativo, né, sobre. O São Paulo gastou, nesta temporada de 2019, cerca de 64 milhões de reais com reforços. Isso sem contar Pato, Dani Alves e Juan Fran, porque os três estavam sem contrato, né? Então, olha a grana que o São Paulo despendeu, olha o investimento que o clube fez. Ou seja, claro, esquece título, Flamengo é um ponto fora da curva, Flamengo provavelmente é certo que vai se tornar o campeão brasileiro de 2019, mas diante desses números, dessas cifras que eu acabei de relatar, é mais do que obrigação o São Paulo permanecer no G4, o São Paulo conquistar uma vaga dentre os 4 primeiros para ir, né, de forma direta para a Libertadores da América do ano que vem, de 2020. E aí tem uma continha básica aqui, aquele matemático Tristão Garcia, ele faz alguns cálculos ali para time para ser campeão, times que podem, né, eventualmente se classificar diretamente para a Libertadores e times que vão ser rebaixados. Uma média de pontuação que ele disse que garante uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem são 64 pontos. Pode ter uma variação de 66 pontos neste ano, mas a média, eu vou calcular por essa média dele, 64 pontos você garante uma vaga direta para a fase de Libertadores da América, para a fase de grupos da Libertadores. Ou seja, o São Paulo então precisaria de 18 pontos a mais. Nós temos 46, precisaria de mais 18 para conseguir garantir essa vaga. 18 pontos a mais são 6 vitórias. E isso, em porcentagem de aproveitamento dos pontos, seriam 54% dos pontos ainda em disputa. Ou seja, o São Paulo precisa aí ganhar quase um pouco mais da metade dos jogos que lhe restam, né? Ou, eventualmente, ganha 4, 5 e empata mais 3 para poder ter essa pontuação, ter os 18 pontos. Oscilando como o time está, a gente vem numa atuada boa, né? O Fernando Diniz está aí com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mas a gente precisa mais do que nunca conseguir ganhar esses pontos, principalmente jogando como mandante, principalmente jogando em casa, que é a oportunidade agora diante do Atlético Mineiro no final de semana. Então, é muito possível, o São Paulo entrou no G4, as outras equipes também estão oscilando bastante. Eu entendo nesse momento que o São Paulo briga principalmente contra Corinthians, nesse momento, né? Ainda briga com Corinthians, briga com o Inter, briga com o Grêmio e briga com o Bahia. Eu acho que esses quatro times brigam com o São Paulo por alguma das vagas ainda ali. Entendo no meu modo de ver que Flamengo e Palmeiras já estão classificados para a fase de Libertadores e o Santos perigando, mas acredito que o Santos vai ficar ainda com alguma vaga. Mas o São Paulo briga com essas outras equipes, então a gente está no G4, a gente tem que aproveitar que as outras equipes estão oscilando e fazer o dever de casa que a gente não vinha fazendo, não fez, né, durante o campeonato inteiro. O São Paulo perdeu muitas oportunidades de conseguir conquistar pontos diante dos seus domínios, então essa é uma oportunidade muito chave para a gente conseguir aí, de uma vez por todas, carimbar essa posição e se fortalecer dentro do G4 do campeonato. Falando um pouco do time, Luan suspenso, Dani Alves suspenso, Juan Fran está em tratamento ainda de uma contratura muscular na coxa esquerda, é desfalque certo já, né, diante do Galo Mineiro. Pablo ainda não retornou também, Toró retornou, Toró participou de alguns treinamentos com os jogadores, mas ele ainda não foi, digamos assim, totalmente liberado do refis e da parte de fisioterapia para compor os treinamentos junto do elenco do São Paulo. Então, ainda não é certo de que ele possa estar à disposição no banco de reservas. Com isso,
com essas definições, com essas situações, o time provável do São Paulo seria Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius na lateral direita, e já já vou falar do Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Aí no meio seria composto com Lisiero, Tietê, Igor Gomes pode ganhar finalmente aí uma chance de titular no São Paulo. Por quê? Porque o Hernanes pode ficar no banco nesse momento para entrar na segunda etapa como esse elemento surpresa, para tentar modificar ali uma situação de, eventualmente, alguma situação ruim de placar do momento do jogo do São Paulo, porque ele é um cara que, não preciso falar de técnica, não preciso falar de liderança, não preciso falar da importância dele para o grupo, só que a parte física dele compromete e o Hernanes poderia, não é certo, mas ele poderia ficar no banco de reservas. Com isso, Vitor Bueno iria compor, né, o lugar ali na região central do gramado, e o Antony pelo lado direito completaria essa linha de 4, com o Alexandre Pato mais uma vez no comando do ataque. Você me pergunta, eu gosto do Pato nessa posição? Não, não gosto, porque está mais do que provado que o Pato não rende nessa posição. Ele não consegue jogar como centroavante, como cara de área, como uma referência ali. O lugar ideal do Pato é pela ponta esquerda, só que devido às circunstâncias e a necessidade do São Paulo, ele precisa fazer as frentes agora de centroavante, não tem como. E Raniel pode sim compor o elenco, compor o banco e entrar numa segunda etapa, eventualmente, para modificar alguma coisa, caso o Fernando Diniz necessite. Falando do Igor Vinícius, como eu disse, galera, o São Paulo tem até dezembro de 2019 para exercer a opção de compra do atleta. Por quê? Como vocês sabem, ou como a maioria deve saber, o Igor Vinícius é emprestado do Ituano para o São Paulo até dezembro de 2019. E na cláusula contratual, o São Paulo pode exercer essa opção de compra no valor de R$2 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. E com isso, o São Paulo contrataria o atleta por 3 anos em definitivo, né? 50% de desconto, 50% dos direitos do atleta em definitivo. Ele tem 22 anos, é um jogador que começou a temporada de uma forma muito ruim, né? De uma forma muito baixa. Igor Vinícius realmente não dava para contar com o futebol dele, foi muito criticado pela torcida e pela imprensa. Realmente ele entrou numa fogueira no momento que o São Paulo estava mais em dificuldade ainda para encontrar o seu futebol do que está no momento, e ele foi colocado ali numa lateral, né, tentando ser um jogador ali para chamar responsabilidade, e você via que ele não estava ainda preparado. É fato que ele melhorou muito, é fato que ele realmente cresceu e está sabendo tirar ali dos ídolos dele, como ele mesmo falou já numa matéria recente aí, Dani Alves e Juanfran. Ele está conseguindo absorver muita coisa desses dois atletas de extrema experiência e de muita rodagem aí, né, na competição. Então ele está conseguindo absorver esses conhecimentos e está melhorando na prática. A gente está vendo isso que realmente está acontecendo. Agora, será que vale gastar R$2 milhões pelo Igor Vinícius? E o Volpi? Claro que o Volpi custa muito mais do que isso, mas e a grana do Volpi? Será que dá pra gente comprar o Volpi e comprar o Igor Vinícius? Enfim, são indagações aí que eu gostaria muito de ter as respostas. O São Paulo tá demorando demais para vir aí alguém e falar, a gente tem a grana, a gente vai comprar o Volpi, porque no meu modo de entender, o principal nome que precisa ter a garantia de que vai estar no ano que vem e ainda não tem essa confirmação de que é de fato contratado pelo São Paulo é o Thiago Volpi. Então, assim, Igor Vinícius eu acho que ele pode sim ser um nome interessante para o ano que vem, sabendo ser lapidado e trabalhado, mas o Thiago Volpi precisa fechar com o São Paulo. O São Paulo precisa garantir a presença do Thiago Volpi no tricolor para o ano que vem. Outra informação, gente, vocês viram aí, não sei se vocês notaram, mas o Tite hoje fez a convocação, graças a Deus não chamou nenhum jogador para os amistosos aí da seleção brasileira no mês de novembro, nem Dani Alves foi, ainda bem, né? Em contrapartida, o nosso querido André Jardini convocou para a seleção sub-23 que vai disputar um torneio de Tenerife. Olha isso, um torneio na Espanha, e ele simplesmente chamou Antony e Valci, ou seja, Antony e Valci
vão desfalcar o São Paulo simplesmente contra a equipe do Santos na rodada 33. Tem como defender, gente? Eu sei que a seleção brasileira tem os objetivos deles, eles estão se preparando aí que ano que vem tem Olimpíada, mas um torneio de Tenerife que vai ser entre os dias 11 e 17 de novembro vai tirar o Antony e o Valse, principalmente o Antony que é titular. Por mais que o Antony não esteja jogando tudo isso, é mais uma vez essas seleções de base tirando jogadores importantes do São Paulo em confrontos de extrema importância, como é o caso do clássico contra o Santos. O São Paulo briga diretamente com o Santos por uma vaga no G4 e tira um jogador da importância e da envergadura do Antony, que é, querendo ou não, titular da equipe do São Paulo. Então, como a gente vai defender, né, essas seleções brasileiras? Não tem como. Os caras não têm o pensamento de conseguir favorecer e contribuir com os clubes e da mesma forma ter um respaldo da CBF para que isso tudo seja direcionado de uma forma coerente, né? E não tirar jogadores de momentos chaves dos campeonatos aí que eles estão disputando. Então é mais uma baixa aí do São Paulo num jogo importantíssimo. É a terceira vez em 3 meses que o Antony vai ficar fora de um jogo importante por conta da seleção de base, e a diretoria do São Paulo não faz nada. A diretoria do São Paulo é capacha, ela baixa a cabeça e acata tudo que qualquer seleção brasileira, desde a base até a principal, queira fazer com os jogadores dela. É lamentável uma situação dessa. Para encerrar, gente, Mancini, né? A gente vai enfrentar o Mancini agora. Mancini é o técnico do Atlético Mineiro, ele está do outro lado. É bom o Fernando Diniz abrir o olho, porque ele conhece muito os jogadores do São Paulo, sabe e vai montar com certeza, vai usar isso como artifício para ele conseguir montar, né, a equipe do Galo ali de uma maneira para conseguir extrair o melhor dos jogadores e barrar o melhor dos jogadores do São Paulo ali naquela ocasião. E não sei se vocês viram, mas o Rodrigo Caio, aí tem muita gente falando que torcedor do São Paulo queimou, né, o Rodrigo Caio, e agora ele saiu e vai ser campeão brasileiro pelo Flamengo, tá na final da Libertadores, tem chance de ser campeão pela Libertadores, olha só o São Paulo queimando mais um jogador. Gente, eu de novo não acredito nesse tipo de coisa. Rodrigo Caio era um cara assim que não tinha mais clima para jogar no São Paulo. Ele, claro, não era o responsável direto pelas péssimas partidas e participações em campeonatos e frustrações que a torcida do São Paulo teve, né, nesses últimos anos. Obviamente que não, mas ele fazia parte de um grupo perdedor. Ele fazia parte de um grupo azarado, posso dizer assim, de um momento extremamente ruim do São Paulo. E ele fez parte, sim, com o futebol ruim que ele jogou no São Paulo. É um jogador, no meu modo de entender, nota média, que num time bom e organizado, ele pode fazer bons jogos como ele vem fazendo, mas ele não é nenhum espetáculo de jogador. Então, né, vamos com calma aí. Mas ele pode dar muito dinheiro para o São Paulo nesse momento. Por quê? Porque ele acabou ultrapassando uma meta estipulada no contrato com o Flamengo, né? Uma meta ali que o São Paulo colocou no contrato, e o Flamengo agora vai exercer sim essa cláusula obrigatória, porque ele passou determinados números de minutos. Se eu não me engano, eram mais de 4 mil minutos em campo que ele teria que ter nesse ano de 2019, para que o Flamengo pagasse obrigatoriamente um valor de 1 milhão de euros. Ou seja, na cotação atual, isso daria 4 milhões e meio de reais. Ou seja, o Flamengo vai exercer essa grana, então vai cair uma grana boa para o São Paulo nesse momento. E aí, dessa maneira, o Flamengo passa a ter 60% dos direitos econômicos do jogador. E 2020 tem essa mesma cláusula. Então o São Paulo pode conseguir mais 4 milhões e meio caso o atleta, caso o Rodrigo Caio, ultrapasse essa meta estipulada aí no contrato perante São Paulo e Flamengo. Então, uma boa notícia, já que o Rodrigo Caio saiu pela porta dos fundos, de alguma maneira, pelo menos, ele está dando algum retorno financeiro para o São Paulo. Dinheiro muito bem-vindo nesse momento, já que o São Paulo precisa de toda essa grana para fazer todas essas operações. Gastou 64 milhões de reais no ano, então precisa de grana para conseguir aí fazer, né, as frentes aí de outros custos que a gente tem necessidade de arcar. Galera, é isso. Então, domingo, São Paulo e Atlético Mineiro no estádio do Morumbi.
E daí, pós-jogo, tem o nosso tradicional vídeo aqui analisando o desempenho, a performance e o resultado do confronto, tá bom? Obrigado pela audiência mais uma vez, curta, compartilhe, comente aqui embaixo. E lembrando, aqui são 3 cores, mas somente um único sentimento. Tamo junto, galera, grande abraço, bom final de semana a todos. Vamos, São Paulo!